Meu nome é uma escuta sobre essa comunidade. Foco em cidadania e exercício pleno. E o tribunal tem sido pioneiro. Eu acho que está de parabéns, né, o Tribunal de Contas. A língua brasileira de sinais foi oficializada no dia 24 de abril de 2002 em todo o país. A lei foi fundamental para garantir mais acessibilidade à comunidade surda. Por isso, o desenvolvimento de recursos de acessibilidade são tão importantes. Meu nome é Bruno e esse é o meu sinal. O Bruno, por exemplo, é surdo e adora ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo. Para isso, o jovem utiliza ferramentas que garantem acessibilidade, tanto no ambiente digital quanto em espaços físicos. Estas tecnologias vão desde aplicativos, legendas em vídeos e libras. O Tribunal de Contas de Mato Grosso dispõe de profissionais capacitados para atender os surdos. Hoje é a primeira vez que eu venho aqui no Tribunal de Contas. Não sabia que tem intérprete aqui? Que legal! Isto é muito importante para a acessibilidade. Aqui na recepção é muito importante. Os canais da instituição possuem tradutores em língua brasileira de sinais, priorizando e promovendo a inclusão, a acessibilidade e cidadania. O Tribunal de Contas é acessível. Entrei aqui, eu vi a TV, eu vi que tinha as entrevistas, eu vi que tem a presença do intérprete, a janela do intérprete. Isso é muito importante. Se não tem a janela do intérprete, às vezes a gente fica olhando e nem tem interesse em assistir. Agora, quando tem um intérprete, preste atenção e está entendendo o que está acontecendo. No mês de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Celebrado no dia 26, a data é dedicada à reflexão e conscientização sobre a inclusão das pessoas surdas na sociedade. A mobilização faz com que a população entenda cada vez mais a necessidade da inclusão das pessoas surdas no mercado de trabalho, no convívio cotidiano e na mídia. Um bom exemplo de inclusão é o secretário adjunto de Assistência Social e Inclusão do município de Cuiabá, Andrico Xavier. O servidor de carreira é surdo e usuário da língua de sinais. Sim, foi muito importante, essa autoestima. Eu, como secretário adjunto, o primeiro de Mato Grosso e do município de Cuiabá, mostrando a capacidade da comunidade surda, mas também não só dos surdos, existem vários outros que são protagonistas dentro do nosso estado, autistas, cadeirantes, cego, entre outros, que trabalham e têm o seu papel em questão de projeto de lei, de organização de eventos, e cada um tem o seu protagonismo. Em outubro deste ano, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso inaugurou o primeiro guichê dedicado ao atendimento à comunidade surda no Espaço Cidadania. O posto oferece a emissão da nova Carteira de Identificação Nacional, assim, e outras orientações gerais aos cidadãos surdos. O serviço é realizado pela Laís Rafaela, que é surda e recebeu capacitação para atender em Libras. Emocionada, a servidora comemora a abertura do espaço. É muito verdade isso, eu me sinto muito alegre, é um prazer imenso. Antes eu nunca tinha imaginado essa possibilidade de ter essa mesa de atendimento. Eu pensava assim, normal, eu sou uma mulher surda, tem a mesa de atendimento, não era divulgado que era só para pessoa surda, não tinha isso antes. Então agora eu fiquei surpresa com a notícia que eu poderia ter essa mesa. Então eu quero agradecer muito a minha diretora, Leninha, que ela organizou, criou esse projeto focado na comunidade surda, e agora sim está sendo divulgado que tem acessibilidade, que tem inclusão, e eu me sinto muito, muito contente com isso. É muito importante. A ouvidora-geral da ALMT, Wessilene Rodrigues, e responsável pelo projeto, destaca que a medida amplia a acessibilidade para quem busca os serviços da Casa de Leis. O novo balcão representa um atendimento digno às pessoas surdas e com deficiência auditiva, iniciativa que aproxima ainda mais a Assembleia da sociedade. Então, para nós é motivo de muito orgulho, sendo como exemplo, sendo seguido nessa visão de cidadania, nessa visão de inclusão tão importante, especialmente para a comunidade surda, que vem tendo barreiras na comunicação, especialmente na emissão do RG, que é um documento que promove a cidadania, tão necessário para emprego,
busca de saúde, enfim, o que o RG traz, que é uma cidadania ampla, né? O Espaço Cidadania é referência nacional em inclusão. O guichê fortalece atendimento de qualidade e humanizado. A servidora acredita que o novo balcão inspire outras instituições a adotarem medidas de inclusão e acessibilidade. É um atestado, né, do nosso compromisso com a população de Mato Grosso, a visão do nosso presidente da inclusão, né, da Casa Cidadã. Então, é esse espaço que atende o povo, cada vez mais inclusivo, cada vez mais oferecendo um serviço que atenda todas as necessidades. Em Mato Grosso, a principal instituição que atende pessoas surdas é a Escola Bilíngue de Surdos em Cuiabá. O CEAADA é referência estadual em educação inclusiva. Com estrutura totalmente planejada para atender estudantes surdos, o centro inclui salas de aula adaptadas, ambientes sensoriais e atendimento bilíngue. Tudo isso com a presença de professores surdos e ouvintes fluentes em Libras. O Setembro Azul é um período de mobilização e luta da comunidade surda por seus direitos. O dia 26 de setembro foi escolhido por ser a data de fundação da primeira Escola Nacional dos Surdos no Brasil, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, fundado em 1857, no Rio de Janeiro. A instalação do INES foi o berço do desenvolvimento da Libras, adaptada e moldada pela comunicação usada no Brasil. A data 26 de setembro é uma data muito importante para a comunidade surda em todo o Brasil. Sim, por causa da base, né, protagonismo surdo, é muito importante essa questão da acessibilidade para os estudantes aqui e esse desenvolvimento da acessibilidade como um todo. Aqui os alunos se destacam e se desenvolvem muito mais e isso contém no Brasil todo essa importância da luta, muito mais. O Rogério, ele é o diretor do Colégio Estadual Bilíngue para Surdos. E ele é surdo. Por isso a importância da educação bilíngue. Garantir acessibilidade aos surdos é garantir qualidade de vida, é garantir a ampliação da acessibilidade. O Tribunal de Contas mato-grossense reconhece toda a luta da pessoa surda, toda a história e os marcos legais que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, o TCMT, por meio da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, a COPSPAS, tem trabalhado para diminuir as barreiras na comunicação e garantir os direitos das pessoas surdas, como o acesso a serviços e benefícios sociais. Um bom exemplo é deste servidor da casa. Ienes Magalhães é portador de implante coclear e buscou orientações da COPSPAS para trocar o aparelho. Hoje não existe, a política de saúde auditiva do estado de Mato Grosso, e também não existe dentro do CRIDAC hoje nenhuma manutenção. A cada 3, 4 meses você precisa mandar o aparelho para ele fazer um ajuste, para poder fazer limpeza, E hoje isso não tem, porque você tem que mandar para São Paulo. Então há pessoas que têm um implante e não têm essa capacidade. Então, por esse motivo, primeiro eu comecei aqui dentro do próprio tribunal, procurei a Comissão de Saúde, recebi todo o apoio do conselheiro Guilherme Maluf, no sentido de encaminhar a comissão para tratar disso junto à Secretaria de Saúde, junto ao CRIDAC. Como não tinha essa política, ela começa nesse momento a ser construída. Quando estive com o Dr. Nicolai Levente, que é o único otorrino no estado de Mato Grosso que faz o implante coclear, ele me fez uma série de explicações que eu não tinha capacidade de explicar isso tecnicamente para o conselheiro Guilherme Maluf. Então eu pedi para o conselheiro que conversasse com o Dr. Nicolai. E assim ele o fez, ele chamou o Dr. Nicolai aqui e aí eles começaram a fazer essa conversa, de o tribunal assumir essa frente, porque o tribunal tem uma capilaridade que o Estado não tem. Então, além do tribunal fiscalizar, acompanhar a gestão do Estado, ela acompanha dos municípios. Então, essa possibilidade de o tribunal ajudar o governo do Estado, nesse momento, a construir a política estadual de saúde auditiva.
Ienes conta que assim que descobriu a perda auditiva, tomou as providências necessárias para reabilitar a surdez. A ação rápida e intervenção precoce fez total diferença para seguir a carreira. Olha, eu sou um pouco emotivo em relação a isso, né? Porque não só em relação a mim, mas eu me coloco no lugar das outras pessoas que têm essa incapacidade de ouvir. Lá atrás, eu fui o primeiro implantado pelo SUS no estado do Mato Grosso. De lá para cá, né, começou a fazer o implante. Depois de todo esse trabalho feito pela Comissão de Saúde aqui do Tribunal, né, a Secretaria Estadual de Saúde está começando a rever, né, a política, porque precisa ser dado manutenção. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né, o Tribunal assumir essa frente que o conselheiro Guilherme está assumindo, de fazer essa discussão, né, dentro do estado do Mato Grosso, com todos os municípios, levar isso principalmente para os pais e mães de crianças. É fundamental aumentar a conscientização sobre a surdez, causas e tratamento. Pensar em acessibilidade para os surdos é crucial entender a diversidade humana dentro da deficiência auditiva. Foi por isso que a Patrícia Concato, mãe de 3 filhos surdos, fez questão de participar desta reportagem para contar um pouco da sua jornada. Ana Augusta e os gêmeos Bruno e Felipe usam o implante coclear. Emocionada, Patrícia fala da descoberta do diagnóstico precoce, da luta pelo tratamento e da inclusão dos filhos. No que a minha menina nasceu, a Ana Augusta, né? No que ela fez o teste da orelhinha já deu, que ela não ouvia. Nós começamos, como qualquer mãe, qualquer tipo de deficiência, as histórias se entrelaçam e a angústia mesmo, independente do tipo, né? Então, enquanto mãe, pai, meu esposo, a gente correu atrás para saber o que podia ser feito. E aí eu descobri que existia, assim, um implante coclear. Então eu fui abençoada, né? Eu falo assim, por essas questões, porque eu já saí com a Ana Augusta, que não havia na época cirurgia de implante no estado de Mato Grosso, né? O SUS financia, o SUS fornece através do tratamento fora de domicílio, então a gente foi atrás, fizemos todos os exames de genética, onde não acusou o gene da surdez que existe, né? Aí eu resolvi engravidar de novo, fiquei grávida de gêmeos, né? E que também vieram surdos. Mas foi mais fácil, porque era um caminho novo que não era novo, né? Então já tinha uma jornada e uma experiência. Onde eles não tiveram ganho com o aparelho auditivo tradicional. Então foi necessário realizar a cirurgia de implante coclear, né? Que é conhecido assim como um ouvido biônico, que propicia a eles a audição, eu falo assim, né? Para a pessoa entender, uma audição normal. Porque o mundo faz barulho, o mundo tem barulho. Se nós ficar agora em silêncio, você vai ver que tem barulho de elevador, né? Tem barulho do ar-condicionado. Então o mundo faz barulho e o implante permite eles ouvirem o som do mar, do vento, a gota da água, sons que talvez nós ouvintes nunca demos atenção. Então eu aprendi a dar atenção aos sons porque foi um convite da vida. O médico otorrino do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia, Nicolai Levente, com 22 anos de experiência na área, reforça para a população a importância da prevenção. Acho que ainda é um dos desafios dentro da temática de saúde pública auditiva, diagnóstico. Então hoje, dentro das nossas prerrogativas, diagnóstico precoce, intervenção precoce, para que a gente possa ter resultados do tratamento e estimular a parte auditiva cerebral de forma adequada, dentro de uma janela de tempo adequada. Então, o tempo faz diferença para essas crianças. Então, existem trabalhos e protocolos, isso já a nível mundial, bem estabelecidos, que enumeram o que a gente chama de fatores de risco auditivo. Então, existem esses protocolos que enumeram as situações em que os bebês devem ser rapidamente conduzidos por uma equipe de audiologistas e otorrinolaringologistas. Como eu disse, prematuridade, fatores de internação de UTI, toda a situação como infecções daquele período, uso de antibióticos como amikacina ou gentamicina. Então são todos os fatores que a gente sabe que aumenta a probabilidade. Então essas crianças, além de serem conduzidas com o teste da orelhinha, elas devem ser encaminhadas para as equipes para um diagnóstico mais precoce. E dentro da política de vigilância de saúde auditiva, essas crianças elas são acompanhadas até a janela de linguagem ao redor do 2º aninho. Então a gente vai vigiar todo o desenvolvimento. Então é importante que a gente possa passar esse conceito para os pais,
principalmente para os pediatras, e é uma luta que a gente está tendo para a gente poder ter um fator pedagógico com essas equipes e com os pais. E aproveitando o momento, a gente vê que a Secretaria de Estado está motivada dentro dessas questões. A gente não quer só ser alguém que distribua um aparelho auditivo, mas alguém que promova a saúde auditiva. Então é um conceito muito mais complexo do que só a gente tratar. Então a gente tentar prevenir e antecipar os problemas para que eles possam ter um desfecho adequado. O CRIDAC, da Secretaria Estadual de Saúde, é referência em reabilitação à pessoa com deficiência no estado de Mato Grosso. O especialista da instituição destaca que o apoio do Tribunal de Contas nesta temática será de extrema importância para aprimorar os atendimentos da comunidade surda. Eu acho que foi fundamental o olhar do tribunal. Isso nos ajudou a acelerar alguns processos que estavam já acontecendo. E essa discussão ela foi fundamental para amadurecer o que a gente chama de termos de referência específicos que estavam faltando para contemplar a antena que quebra, o cabo que oxida, o dispositivo que parou de funcionar. Então, na medida que a gente implanta alguém, a gente é responsável pela essa manutenção desse dispositivo. Então, nesse sentido, essa parceria, trazer a discussão com o olhar do tribunal ajudou muito para que a gente pudesse ter uma voz. Cuidar da saúde pública de Mato Grosso de forma eficaz tem sido um dos pilares da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE-MT. A assessora técnica da COPSPAS, Catiane Peron, ressalta a importância das ações de políticas públicas. Eu inicio parabenizando o Tribunal por essa iniciativa de falarmos sobre isso por meio da TV Contas, é fortalecer o acesso do cidadão, o que a gente pode trazer de melhor para essa comunidade, se não provocar a temática, a discussão, fazer o gestor municipal e o estadual pensar o que a nossa governança tem feito por esta comunidade, em todas as áreas. O principal direito dessa comunidade é a linguística, que é a Libras, é a língua brasileira de sinais. Né? Então, trazer esse despertar é uma forma da gente colocar esse ator no mundo comum, né? Quando eu proporciono acesso a um tratamento ou a um diagnóstico ou a algo preventivo relacionado à surdez, eu estou colocando o cidadão no centro de ser respeitado. Né? As políticas públicas, ela está numa perspectiva preventiva, interventiva, né? Reabilitativa e verdadeiramente inclusiva, quando a gente faz ações como essa. Segundo dados da Associação da Comunidade Surda em Cuiabá, existem aproximadamente 100 mil pessoas com algum grau ou perda auditiva em Mato Grosso. O assessor técnico da COPSPAS, Luciano Joia, fala da área socioeconômica e empregabilidade da pessoa surda no estado. A Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência, ela gosta de estabelecer o olhar sobre a seguridade social e as políticas que dela decorrem. Nesse universo que é a pauta do Tribunal de Contas de Mato Grosso, né, para todas as políticas públicas, as sociais que nós cuidamos mais especificamente, ela tem um olhar qualitativo de que o resultado final da política pública seja o exercício pleno da cidadania por aquele cidadão. Quando você olha para este universo da deficiência como um todo, você vai encontrar que metade das pessoas que apresentam a deficiência ou a dificuldade funcional no estado de Mato Grosso depende de política pública para exercício de cidadania. E a primeira barreira que você encontra na comunidade, no universo da surdez, do acesso à renda, diferente de outras dificuldades funcionais. Quando a gente fala de dificuldade funcional, a gente está dizendo que ela é permanente, que mesmo utilizando aparelho, a dificuldade ainda permanece. Aí, quando você olha para a dificuldade funcional como um todo, você vai encontrar no estado de Mato Grosso em torno de 6% da população, pouco mais de 200 mil pessoas,
que possuem dificuldade funcional. E em torno de 18 a 20% das pessoas possuem a dificuldade funcional auditiva. Pelo menos 60% dessas pessoas, elas possuem rendimento acima de meio salário mínimo. E é um rendimento da Seguridade Social, não contributiva. É um benefício constitucional, que gera alguma autonomia de renda, mas ainda assim, você tem em torno de 1.000 pessoas em famílias vulneráveis à fome. Então, quando a gente fala da política pública, assistir, incluir pessoas com deficiência, nós estamos falando de ganho social, não apenas desse recorte da sociedade, desses 6% da população, mas estamos falando da população mato-grossense como um todo. Tem menos de 1% do estoque de empregos ocupado por pessoa com deficiência. Quando a pessoa tem deficiência auditiva, o salário dela é mais baixo do que as médias das pessoas com deficiência. Isso implica no acesso educacional, a dificuldade da escola ser inclusiva para esse recorte específico. Na comissão, presidida pelo conselheiro Maluf, busca trazer o olhar mais integrativo, para que, por esse olhar mais integrativo, possa enxergar a política pública que está setorizada por temas, para esse olhar mais integral do cidadão e do exercício da cidadania por ele. O Dia Nacional do Surdo é marcado por ações e reflexões sobre a inclusão das pessoas surdas em muitas áreas. É um mês inteirinho dedicado a eles, marcando as lutas e conquistas ao longo dos anos. O movimento também promove as libras e a cultura surda, garantindo o direito à educação e qualidade de vida para os surdos. O presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, reconhece a importância da acessibilidade e igualdade de oportunidade para todos. As políticas públicas, elas carecem de mais eficiência. Então, se nós tivermos eficiência no gasto público, sobretudo nas políticas de saúde, onde as demandas são sempre maiores do que os recursos, nós vamos atender melhor a sociedade. E, preocupado com isso, o Tribunal de Contas tem a sua comissão de saúde, uma comissão temática. Fui provocado no sentido de me pronunciar sobre esse tema tão importante. E nós emitimos aí um ofício pedindo informações de quem fazem a gestão dessas políticas públicas, que é a gestão máxima no nosso estado, é a Secretaria Estadual de Saúde, né? E onde nós perguntamos sobre a estrutura das políticas de saúde auditiva, nós perguntamos sobre a atuação da rede de cuidados à pessoa com deficiência e capilaridade dos serviços existentes, perguntamos sobre o fluxo de regulação e acesso a esses serviços, e perguntamos também sobre as iniciativas de acessibilidade e os indicadores de desempenho. Então, essas informações, quando retornarem, nós vamos fazer uma análise, né, e podemos aí tratar de que forma? Fazendo recomendações ou determinações. Obviamente, levamos isso ao plenário, onde os conselheiros tomarão conhecimento e cobrarão também, porque a política ela pode ser exercida, como já disse, pelos gestores máximo, que é o estadual, mas ela pode também contar com a ajuda e com o exercício do gestor municipal, com todos os municípios. Então, essa somatória, o Tribunal de Contas tem como atuar de uma forma bem mais incisiva. Nós hoje sabemos que se nós também cobrarmos uma maior prevenção, isso vai ser muito mais efetivo para a sociedade. Bom, e hoje eu vou arriscar um sinal na língua brasileira de sinais. O meu nome é Geisa e o meu sinal é Geisa. Obrigada. No mundo da inclusão social, é fundamental ter essa habilidade. Aprender o mínimo sobre Libras vai muito além de conhecer uma nova língua. Assegura igualdade, respeito e elimina barreiras na comunicação. A Libras é a língua dos sentimentos, onde as mãos falam e os olhos ouvem. As mãos
rompem o silêncio e fazem a comunicação de quem não ouve, mas vê, sente e se emociona. E convidar a gente para esse movimento é nos convidar para ouvir o que o surdo tem a dizer. É uma escuta sobre essa comunidade. Uma realidade construída por este presente. Por tudo que fazemos hoje, essa realidade será a vitrine de inclusão com foco em cidadania e exercício pleno do seu lugar no mundo. Então, eu vejo que nesse momento o Tribunal de Contas vai ser fundamental para a construção definitiva, né, da política estadual de saúde auditiva. E antes do direito, observe-se o indivíduo para que a política está direcionada, para que as políticas vejam a pessoa e não a política. E o tribunal tem sido pioneiro, né, em todo o Brasil na construção de qualquer política. Quando o tribunal faz uma campanha como essa, ele está trazendo esta comunidade para a existência. Eu acho que ele está de parabéns, né, o Tribunal de Contas, em buscar e divulgar a questão da deficiência auditiva e a possibilidade, né, do implante coclear. Então, eu fico muito emocionado e contente em estar participando de uma ação como essa, porque eu não tenho dúvida de que as pessoas com essa deficiência precisam de mais apoio, precisam de mais acolhimento e precisam de mais recursos na compra desses equipamentos que são colocados à disposição dos deficientes auditivos. Quero agradecer a oportunidade que o Tribunal de Contas vem dando, a visibilidade para o dia 26 de setembro, né, que é o Setembro Azul. Feliz Dia do Surdo! Estamos juntos nesta luta.